Fala pessoal, eu sou Eduardo e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Introdução a CFD utilizando a ferramenta OpenFOAM. E nesse sexto módulo, a gente vai falar de um caso de convecção natural em uma cavidade concêntrica. E o objetivo principal desse caso vai ser resolver um escoamento do tipo compressível eh, e com baixa velocidade, o que vai causar essa convecção natural nessa cavidade concêntrica, tá? Ao final, a gente vai comparar com o resultado experimental, o resultado das nossas simulações, e o resultado esperado vai ser a compreensão da configuração de um caso envolvendo mais fenômenos físicos. Quanto à descrição do problema, a gente pode observar aqui essa figura em que essa vai ser a nossa cavidade concêntrica. A gente vai tratar do caso de forma bidimensional, em que a gente vai considerar a gravidade atuando, nesse caso, para baixo, dessa, se a gente olhar essa figura mesmo. Ah, a cavidade interna ela vai possuir 373 Kelvin, ou equivalente a 100 graus Celsius. A cavidade externa vai possuir 327 Kelvin, ou 54 graus Celsius, tá? E o que vai causar aqui nessa, nessa, nesse domínio, sem te visualizar mentalmente eh, esse escoamento, né? O ar, né, ele vai estar aqui nessa região mais quente, né? Ah, e por ações da gravidade e também da diferença de massa específica e da variação dela também, o que vai acontecer vai ser que o ar ele vai esquentar e vai subir até a cavidade externa. Quando ele chegar nessa cavidade externa, ele vai acabar descendo, ocasionando esse círculo aqui, gerando uma convecção natural, tá? A gente vai tratar desse caso do tipo estacionário, e por conta de não haver nenhuma entrada forçada ou saída, né, a gente vai tratar do caso puramente por convecção natural. Um número importante para calcular essa intensidade do escoamento por convecção natural é o número de Rayleigh, tá? Em que essa relação ela vai relacionar o coeficiente de expansão térmica, a gravidade, a variação de temperatura entre essas cavidades, o comprimento característicos dividido pela viscosidade cinemática vezes o número de Prandtl, tá? E também as propriedades termofísicas elas vão ser calculadas baseadas na média dessa temperatura da cavidade interna e externa, e o comprimento característico dessa cavidade concêntrica, ela vai ser calculada a partir dessa relação aqui, tá? Visto isso, a gente tem um número de Rayleigh calculado em função para esse comprimento característico de 8.470. Para esse caso, então, a gente pode tratar desse caso como um caso do tipo laminar, tá? Quanto à modelagem matemática, diante do problema que a gente descreveu e do que a gente precisa resolver para a nossa simulação, o solver que melhor vai tratar esse caso de forma mais simplificada é o Boolean SimpleFOAM, tá? Pois ele resolve o caso do escoamento do tipo compressível, não isotérmico. Ele vai resolver também a equação de continuidade, como vemos aqui, a equação de quantidade de movimento, a gente vai inserir a equação de energia nele também, tá? E para a equação de estado, a gente vai ter uma variação de ρ e a gente vai tratar o fluido, o ar, né, como um gás perfeito. E nesse caso, a variação de massa específica ela é tratada por esta relação aqui, ok? Bom, eh, no Boolean SimpleFOAM, né, nesse solver, a gente resolve, como a gente viu anteriormente no slide, essa equação, as equações são resolvidas pela energia, né? Ou seja, uma variável extensiva. Mas no caso quando a gente se tratar das condições de contorno e das condições iniciais, a gente vai dar entradas para um campo de temperatura, tá?
Como a gente está se tratando de um gás ideal, a relação, esse vínculo entre entalpia e temperatura vai ser de forma direta, como a gente pode ver através dessa equação aqui, né, em que a gente tem uma entalpia que vai ser igual à entalpia de referência, mais o produto do calor específico pela temperatura, tá? Eh, e sim, se fosse um caso de gás real, né, essa dependência não seria dessa forma direta, ela seria de uma forma mais complexa, e a gente precisaria de uma relação de entalpia independente, né? Em que deveria ser em função da pressão e da temperatura e também do depois do calor específico, a gente teria que tratar também como uma função da pressão e da temperatura, tá bom? O solver do Boolean Simple Form, ele no caso, a gente como já viu em modos anteriores, a gente vai ser tratado o método simple, né? Por isso a gente vai realizar a simulação através de um procedimento de acoplamento. E nesse caso, como a gente está se tratando de um escoamento compressível, a gente vai realizar o acoplamento de ρ, P e U, tá? E para escoamentos compressíveis em baixas velocidades. Quanto à configuração do caso do OpenFOAM, né? Então, agora que a gente visualizou a descrição a parte teórica, né, do nosso problema, né, a gente já pode adaptar ele pensando numa forma de OpenFOAM, tá? O que a gente pode ver já é que a gente pode tratar do caso de forma simétrica. Então, a gente pode reduzir o nosso domínio pela metade, em que essa parede aqui de cima e essa parede daqui de baixo vai ser chamada de top sim e de bottom sim, ou seja, a simetria de superior e a simetria inferior, né? A gente vai ter a parede da cavidade interna, que a gente vai chamar de wall 3. A parede da cavidade externa, a gente vai chamar de wall 4. E, como a gente está se tratando de um caso de bidimensional, a gente vai utilizar, igual os outros casos que a gente resolveu nos modos anteriores, um front and back que vai ter aquela type empty, ok? Bom, agora a gente já pode ir para o terminal para desenvolver o caso, né? E dessa vez a gente vai pegar um caso tutorial e a gente vai manipular ele totalmente, dessa vez sem sem trocar um arquivo por outro, a gente vai manipular todos um por um, para que a gente tenha essa experiência de adaptar o caso de forma total, né? E a gente consiga simular o caso, ok? Então, pessoal, estamos aqui na área de trabalho e vamos começar abrindo o terminal, ok? Bom, primeiramente, a gente vai pegar um caso tutorial para se basear nele, né? E esse caso se chama Boolean-Kevich, tá? Então, vamos acionar o OpenFOAM, tá? Vamos entrar no diretório de tutoriais. Ele vai ficar em Heat Transfer. Ops. E o caso vai ser esse Boolean Simple Form. Boolean-Kevich, tá? A gente vai pegar esse caso aqui como tutorial, tá? E a gente vai jogar lá para aqueles nossos casos OpenFOAM, ok? Então, cp-r Boolean-Kevich. Caso OpenFOAM. Eu criei uma pastinha aqui própria para o nosso módulo, tá? E eu vou chamar esse caso aqui de concêntrico, né? Com cn-r1, ok? Então, vamos lá. Agora vamos para esse diretório.
aqui concn-r1. Aqui eu vou disponibilizar para você, no caso, uma espécie do gabarito, né, do caso, mas nele também vai puxar alguns arquivos, que vão ser, primeiro, a malha, tá? A gente vai pegar o formato .cas, que a gente já fez isso em modos anteriores, e depois também, quando a gente for pós-processar o caso, a gente vai pegar os CSVs dos dados experimentais, ok? Mas primeiro, vamos pegar aqui justamente o formato CAS, que vai ser esse aqui, ó, concn R1, tá? Então, cp caso base intro cfd. Intro cfd não, concn R1. Ok? Beleza. Então vamos agora para a pasta que a gente criou. Dá um ls aqui. Tá? Então aqui vai ter alguns arquivos que a gente não vai precisar primeiramente, tá? Então vamos abrir com o Nautilus para ficar mais fácil, ok? E já deletar essas partes. Por exemplo, esse readme, all run, all clean, validation, a gente não vai precisar, então a gente pode deletar, tá? Dessa pasta 0 aqui, como a gente vai se tratar de um caso laminar, a gente pode excluir alfa, t, epsilon, k, no t, ômega, ficando apenas P, PRGH, T e U, ok? Da pasta constant, não vamos precisar deletar nada. Da pasta system, somente o block mesh e o sample, ok? Show. Então, voltando para o terminal, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser converter essa malha .cas para um formato do tipo OpenFOAM. Então, a gente vai usar o comando já utilizado, que é o Fluent Mesh to Foam. E aí, a gente vai precisar dar o argumento, que é o nome do arquivo. Ok? Beleza. Tá vendo aqui? Ele escreveu a malha na constant polymesh. Se a gente der um check mesh, para verificar se está tudo ok. Beleza, ele está dizendo que tá ok a malha. Então vamos abrir o paraview para ver se a malha também, como é que é a malha, para ver se está tudo certinho. Se a gente abrir aqui, aplicar, beleza, ele gerou a geometria que a gente queria, né? E se a gente utilizar o Surface with Edges, né, a gente pode ver a malha, tá? Então, beleza. Agora a gente vai adaptar ela, né? Primeiro, né, eu acho que é bom a gente verificar aquele arquivo boundary que fica na constant polymesh boundary para verificar se está tudo certinho, né, com os nossos arquivos, tá? Para ver se as paredes estão com as types corretas, né? Então, lembrando daquele desenho, né, a gente tinha uma simetria inferior e superior, a região também empty, que seria de bidimensionalidade do caso, e as outras seriam paredes. Então, a princípio está correto, tá? Não vamos precisar mexer nesses arquivos. E a gente, na verdade, só vai precisar adaptar os arquivos da pasta 0, tá? Com essas fronteiras aqui, ok? Então, vamos começar editando o arquivo de temperatura. Tá? Então, primeiramente, né, a gente tem essa configuração aqui. Então, vamos primeiro alterar, né,
o nome das fronteiras. Primeiro, esse aqui é Front in Black Plains. E esse aqui vai ser Empty. Tá? Aí a gente tem a bot sim, em que a type dela vai ser Symmetry. A gente vai ter uma top sim. Com a mesma condição, tá? Agora, a gente vai ter a wall -3 e a wall -4. Em que, nessa cavidade, né, a gente vai, lembrando dos valores de entrada, o primeiro é de 373 Kelvin. Ou aqui, se você quiser traduzir, mas repara que isso aqui é apenas um comentário, 100 graus. Aqui vai ser 327 Kelvin, ou apenas comentando aqui para a gente ter noção, 54 graus Celsius, ok? Bom, falta somente um arquivo para a gente editar, que no caso, desculpa, um arquivo não, um argumento para a gente editar, que é a parte de internal field, tá? Esse valor aqui, a gente vai colocar como se fosse a média entre as cavidades. No caso, 373 mais 327 sobre 2 vai me dar um resultado de 350 Kelvin, ok? Então, vamos salvar esse arquivo e vamos para o próximo. Agora vamos editar o arquivo U. Tá? Vamos colocar de novo as nossas condições, né? Bot sim. Essa aqui é Symmetry. Top. Essa é Empty. Aí vai ter a wall 3 e a wall 4. Nesse caso, a gente só precisou alterar os nomes mesmo e adicionar mais uma Symmetry aqui, porque a gente vai utilizar mesmo o no sleep, ou simplesmente a condição de deslizamento de velocidade nula na parede, tá? Eu vou só dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, para auxiliar na hora de editar o próximo arquivo, ok? Vamos editar agora PRGH. Vou deixar aqui embaixo. Esses arquivos a gente já pode colocar direto. Tá? O internal field, a gente vai colocar a pressão atmosférica, que no caso vai ser 101, 325. A wall 3, wall 4. Eu apago isso aqui. Aqui a gente vai utilizar a pressão atmosférica também para os dois. Repara uma coisa, tá? Ele está usando uma condição chamada de Fixed Flux Pressure. Essa condição é uma condição derivada da Fixed Gradient, no caso de gradiente fixo, né? Mas a diferença é que a gente não informa o valor desse gradiente fixo. Na verdade, o que ele faz é que ele se adequa ao gradiente do fluxo associado naquela fronteira, ele faz um cálculo, e aí ele fixa esse gradiente a partir desse cálculo associado ao fluxo.
tá? Nessa fronteira, beleza? Aqui a gente coloca o valor uniforme da pressão também interna, tá? Da mesma forma. E vamos prosseguir com o próximo arquivo. Vou copiar isso aqui de novo também para a gente editar o próximo. O próximo vai ser o arquivo P. No arquivo P, a gente vai colocar esses daqui. Eles vão ser empty symmetry symmetry. E esses daqui, o wall 3 e o wall 4, a gente vai manter exatamente como está. Tá? Só alterando aqui o valor do campo uniforme. E só para relembrar, né, como disse em modos anteriores, esse calculated ele está aqui como uma condição, pois se eu estou dando um valor para PRGH, P é automaticamente calculado em cima desse PRGH, somando apenas a contribuição hidrostática para esse campo, ok? Então vamos salvar o arquivo e a gente finaliza agora a pasta 0, tá bom? Vamos editar agora o arquivo da pasta constant, os arquivos da pasta constant. Começando pelo mais fácil aqui, que vai ser o G. Nesse caso, a gente não vai alterar absolutamente nada, pois a gravidade está posicionada no local certo, tá? Depois, vamos para Turbulence Properties. Nesse caso aqui, a gente vai colocar laminar, pois estamos se tratando de um caso de escoamento laminar. Isso aqui a gente pode apagar, pois a gente não está utilizando esse subdicionário. Mas se você quiser deixar, o OpenFOAM simplesmente não vai ler, pois eu não estou dando o RAS como argumento aqui, ok? Mas vamos apagar por conveniência. Salvamos. Por último, vamos a Thermophysical Properties. Eu expliquei pouco para vocês sobre esse dicionário, mas dessa vez vou dar uma explicação um pouco maior sobre ele, tá? Então, assim, dentro dessa thermotype aqui, a gente precisa dar alguns argumentos aqui que são necessários para o OpenFOAM entender de que forma você quer resolver a equação de energia e quais modelos você vai adotar para sua resolução. O primeiro é a type, em que aqui a gente vai dizer que os modelos físicos são baseados na densidade, tá? Em Mixture, aqui está associado a um modelo que a gente estaria relacionado à reação química, e esse por Mixture a gente está informando que não vai ter nenhum tipo de reação química. Nessa transport aqui, constant, a gente está dizendo que essas propriedades aqui não vão variar, tá? Então, a gente vai precisar apenas dar um único parâmetro, mesmo que seja um inicial, eles vão ser fixados, tá? Esse termo aqui, ele está me informando que é um modelo termodinâmico baseado no calor específico, tá? Essa equação de estado, essa a gente chegou a comentar, a gente vai utilizar a equação de estado de gás perfeito, tá? Com relação à energia, tá? Ela está envolvida, aqui ela está informando que a equação de energia resolvida vai ser em termos de entalpia, tá? Essa parte de Spitz aqui tem a ver com a massa molar, ok? Então, a gente informa a massa molar do ar aqui,
as propriedades termodinâmicas, que a gente, no caso, precisa informar o calor específico, né? E se a gente estivesse tratando de mudança de fase, mas não é o caso, também um HF de referência, como a gente tinha falado daquela relação direta entre entalpia e temperatura, tá? Alguns valores de transporte, a gente precisa informar o μ, tá? Que a gente calcula direto da viscosidade cinemática, dada pela descrição do nosso caso, e o número de Prandtl, tá? Então, nesses valores a gente vai mexer, no caso, no CP, que a gente vai colocar 1010. Esse aqui a gente vai manter como 0. O μ, se a gente calcular baseado naquela viscosidade dinâmica, vai dar em torno de 2,0763. É elevado a 0,5. Enquanto que o número de Prandtl vai ser 699. Ok? Então a gente pode salvar e prosseguir para a pasta System. Fechando aqui, tá? Então a gente volta uma casa aqui, ok? Vamos para System. Dentro da System, vamos começar com a Control Dict. Então, o solver associado é o Boolean Simple For mesmo, tá? Daqui, a única coisa que a gente vai trocar vai ser esse write interval, que a gente vai colocar para escrever a interação a cada 100 intervalos, 100 iterações, tá? Esse purge write aqui, o que ele faz? Por exemplo, ele escreveu a pasta de 100 interações, ele vai escrever a pasta de 200 interações e vai escrever a pasta de 300 interações. Quando ele escrever a pasta de 300 interações, ele vai deletar a de 100, tá? Então ele vai fazer isso a cada 3 interações. Mas eu vou trocar esse parâmetro para 1, e aí ele vai a cada 100 interações, ele vai me dar um diretório novo com mais interações e vai excluir a iteração anterior, tá? E por isso a gente vai manter o resto. Vamos para a FV-Schemes. Bom, na FV-Schemes a gente vai fazer algumas alterações, tá? Nesse caso aqui, na descrição do DDT, como se trata de uma equação estacionária, tá? Uma simulação estacionária, a gente não vai mudar aqui. Em grade, a gente vai utilizar, no caso, o cell limited como padrão, Gauss linear, limitado em 1, tá? E especificamente, tá? Para grade de PRGH, a gente vai utilizar esse mesmo método, porém a gente vai limitar em 0,25. Em div-schemes, a gente pode primeiramente excluir os valores, os operadores associados à turbulência, tá? Em seguida, a gente vai trocar esse limited linear por um linear upwind, em geral, para utilizar um operador de segunda ordem, tá bom? Nesse caso aqui, a gente tem que informar o gradiente associado. Para o esquema laplaciano, tá? A gente vai utilizar o uncorrected. Por quê? Porque esse Gauss linear orthogonal ele faz uma correção, né? Para malhas que não estão muito não estão muito ortogonais. Em nosso caso é o contrário, porque se a gente observar, nossas células estão
muito bem ortogonais, né? Então, na ortogonalidade é quase nula ali. Então, uncorrected. A gente vai utilizar esse modelo aqui, que no caso ele não vai aplicar essa correção. Aqui a gente vai, no gradiente nas faces, a gente vai aplicar a mesma coisa. Aqui ele está associado a um modelo de turbulência dentro dessa wall dish, a gente não precisa usar. Então vamos simplesmente apagar e salvar o arquivo da FBSchemes, ok? Bom, vamos voltar para o nosso terminal. E a gente pode editar agora a FV Solutions. Bom, a gente vai alterar alguns parâmetros aqui, tá? A começar pela PRGH, que no caso a gente vai trocar pelo gradiente conjugado pré-condicionado, que é o PCG, o método para solução do sistema linear. Aqui a gente tem que dar mais um parâmetro, que no caso é o pré-condicionador. Então, pré-conditioner. E aqui a gente vai informar também um método. A tolerância, a gente vai apertar mais um pouquinho, a gente vai colocar para 1 é elevado a menos 10. O Heltow, a gente vai colocar 0.0001. Não, na verdade só isso, 10 a menos 3, tá? Aqui a gente não precisa desse parâmetro aqui. Seguindo, a gente pode excluir esses parâmetros aqui, Ky e ômega, pois não vamos estar resolvendo esse caso. E para a resolução desse sistema linear, a gente vai utilizar o método do gradiente biconjugado apenas. Então, vai ser o PBICG. Tá? A gente vai trocar esse valor aqui para 10 a menos 10. E esse aqui vai ser 0.01, ou 10 a menos 2. Tá? O momento predictor, a gente vai ligar ele. Então, vai marcar um yes nele. Esse pref cell, a gente não vai alterar. Esse pref value, que vai ser uma pressão de referência, o valor da pressão de referência, a gente vai colocar a pressão atmosférica. Ok? E vamos alterar... bom, aqui não precisa também. Vamos alterar os fatores de relaxação, tá? Em PRGH, a gente vai colocar 0.4. Aqui não precisa. Para U, a gente vai colocar 0.75. E para H, a gente vai colocar 0.8. Ok? E fazendo uma última alteração aqui, esse Residual Control do método Simple, a gente vai apertar só mais um pouquinho, colocando um E elevado a menos 6. Vamos salvar o arquivo. E agora a gente já está com todos os arquivos pré-configurados para simulação. Tá? Então vamos voltar para o terminal para aplicar o solver dessa vez. Voltando para o terminal então, tá? Vamos voltar para a pasta do caso de origem, tá? E vamos aplicar o solver. Boolean SimpleFon. Vamos aplicar, né, aquele arquivo, aquele comandinho de t para guardar o log da simulação e vamos dar o Enter. Se der tudo ok,
se simular o caso é porque foi tudo ok. Ele não foi. O que aconteceu aqui? Em P, é possível que eu tenha escrito o nome da condição errada. Então vamos lá. Gedit 0. Eu acho que eu escrevi bot sim, né? Era para ter escrito bottom sim. Então vamos lá. Provavelmente eu vou ter que fazer isso com todos. Ó, só para dizer que aqui ele reclamou justamente do nome dessa, que ele não encontrou esse nome da fronteira, né? Então provavelmente eu vou ter que alterar isso em todos. Então bottom e por último falta U, né? Bottom. Beleza, então vamos agora aplicar o solver novamente para ver se está tudo ok. Ele reclamou também. É importante a gente errar, né? Porque porque provavelmente isso vai acontecer com você e é bom você saber interpretar o que o OpenFOAM está falando para você aqui, para você identificar o que você pode fazer para resolver esse problema. Então aqui eu escrevi vírgula ao invés de ponto, tá? Acontece. Acontece muito até. Então, vamos lá. Ele reclamou aqui também. Eu escrevi uncorrected errado. Lá na FV Schemes, tá? Então, System FV Schemes. Escrevi assim. Vamos ver se uncorrect. Vamos rodar o solver novamente. Ele reclamou de novo de mais uma coisa. Que dessa vez, o que é? Ele está reclamando agora, no caso, em FV Solutions, desse div e k, tá? Vamos ver o que eu escrevi ali de errado. Pode ter sido um parâmetro errado que eu coloquei, ou um ponto e vírgula. Opa, FV Schemes. Aqui é a Gauss Linear apenas. Tá, então vamos salvar aqui o arquivo. Vamos voltar de novo. Dessa vez eu acho que agora vai. Foi. Beleza. Então ele resolveu o problema em 382 iterações. Para você deve ter convergido também por volta desse número de iterações aí. Tá? Então vamos partir agora para o pós-processamento do caso. Ok? E agora vamos dar o comando parafon, tá? Para abrir o nosso caso de pós-processamento. Vamos aplicar. Tá? A gente pode ver inicialmente o campo temperatura. Vamos prosseguir com a última iteração aqui. Tá? Para ficar mais nítido, né, o que está acontecendo ali, a gente pode utilizar, por exemplo, esse comando aqui, essa ferramenta glyph. Tá? Eu recomendo que você aqui, se você estiver utilizando a mesma versão do ParaView que eu, provavelmente sim, você vai vir aqui em Orientation Array, você vai utilizar esse campo U aqui, tá? E aqui, você em Scale Factor, você vai digitar 0.0035, tá? Você vai dar um OK.
Quando você tiver dado OK, você só desmarca a caixinha da visão desse primeiro campo aqui que você visualizou. Você só vai querer visualizar esse glyph aqui, ok? E beleza, como a gente pode observar, né, é, essas setinhas elas estão sendo orientadas a partir do campo de velocidade, tá? E aí a gente consegue ver um campo de temperatura através dessa setinha. É interessante a gente utilizar essa setinha justamente para a gente observar o processo de convecção natural, em que o ar ele está aquecendo e aí, pela força do empuxo, ele está subindo, né? E aí, por conta da sua perda de massa específica, ela vai subindo, e quando ela entra em choque com a parede externa, né, ela começa a cair, né, por conta justamente da queda de temperatura que vai influenciar no aumento da massa específica e gerando essa convecção natural, ok? Outra análise que a gente pode fazer aqui, tá? Bom, primeiro vamos pegar aqueles dados de, eh, de experimentais, que lembra que eu comentei que estava lá na pastinha do caso base, tá? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Primeiro vamos deletar esse campo. Vamos aqui em File, Open, tá? Aqui tem a pastinha do caso, você pode puxar esses arquivos CSV para cá, ou simplesmente pode vir aqui na pastinha do próprio caso mesmo, tá? E pegar as temperaturas, os dados experimentais da temperatura e do fluxo também, caso você queira, a partir da própria pasta, né? Então, primeiro vamos visualizar o bottom sim, tá? Então, vamos dar um OK aqui. Agora, já que a gente quer visualizar o bottom sim, tá? Se eu clicar aqui justamente com o cnr1.openfoam, a gente tem aqui em Mesh Parts. Repara que a gente está visualizando a internal mesh, né? A malha interna. Mas, por exemplo, eu tenho a opção de visualizar apenas uma fronteira do caso. E nesse caso, justamente, eu vou visualizar a bottom sim. Tá? Antes de... Isso aqui ainda não era para abrir. Tá? Então, agora, para comparar os dados, tá? A gente vai utilizar um comando. Primeiro, Ctrl espaço, ou você pode ir em Filter. Tá? O comando que a gente vai procurar é o Plot on Intersection Curves. Tá? A gente vai colocar no plano Z normal e vai dar um OK. Quando a gente der um OK, a gente vai deixar essa caixinha desmarcada, vai só marcar a temperatura aqui, tá vendo? E vai marcar aqui points Y. O que eu estou fazendo aqui? Tá? Eu estou manipulando esse plot desse gráfico para ele só pegar o gradiente de temperatura ao longo de y, tá bom? E, bom, a gente pode ver essa curva de temperatura, o que faz sentido aqui com o que a gente pode visualizar, né, Opa! Só um minuto, tirar o show plane aqui. O que faz sentido com esse campo que a gente está observando aqui, né? Agora, para a gente comparar esse dado com o experimental, a gente vai vir aqui, tá? A gente vai marcar, a gente vai clicar nesse gráfico e vai marcar essa caixinha para visualizar, tá? Quando a gente marcou a caixinha, apareceu um negocinho aqui, mas a gente precisa ainda acertar esse gráfico. Como é que a gente vai acertar esse gráfico? A gente vai desmarcar essa caixinha Use Index for X-Axis, tá? A gente vai só deixar a variável Temperature
e vai aqui no xArrayName, a gente vai marcar o iCord, tá? Repara que ele já está dando a cara aqui, mas por uma questão, né, de como a gente está se tratando de dado experimental, né, geralmente é mais recomendado a gente utilizar, né, um marcador ao invés de linhas contínuas, né? Então a gente pode utilizar o square aqui, o circle, beleza? Então agora, a partir de agora, a gente está conseguindo visualizar, né, o resultado experimental em comparação com o resultado da nossa simulação. Se você sentir à vontade, você pode manipular essas, essas anotações aqui de forma que você faça uma estética para o gráfico para ele se tornar. Depois você pode printar ele, você pode exportar isso para um arquivo em formato de imagem para você eventualmente colocar num relatório técnico ou algo relacionado a isso, tá? Eu deixo como exercício para você, você fazer isso com os outros, por exemplo, com a TopSim também, tá? Agora, mais um comando interessante, que é legal a gente visualizar isso justamente por conta do solver de transferência de calor que a gente está utilizando, que é a gente tem um pós-processamento que a gente pode calcular, né, o fluxo na parede, tá? O fluxo de calor na parede. E esse comando é o seguinte, é o boolean simpleFom traço postProcess traço func. A gente vai digitar wall heat flux e a gente vai pegar esse pós-processamento a partir da última iteração. Então, para a gente utilizar a última iteração, a gente vai utilizar a flag latest time, tá? Se a gente der um enter aqui, repara que ele vai me dar, né, os coeficientes, né, os valores mínimos e máximos de fluxo de calor, tá? E repara aqui uma coisa que é interessante, né? Esses valores coincidem aqui, o que está me dizendo que a entrada, né, de fluxo está igual à saída, o que está condizente com a questão né, de balanço da equação de energia, tá? Então, pessoal, essas foram as referências utilizadas para esse material. E nessa aula a gente abordou os temas de conversão de malha do Fluent para o OpenFOAM, a seleção do solver, né, que a gente, para o caso Boolean simpleFOAM. A gente fez a configuração das condições iniciais e de contorno do caso. A gente realizou também a configuração dos arquivos fvschemes, fvsolutions, controldict e os pós-processamentos através do Paraview. Então, pessoal, agradeço mais uma vez pela tua presença, espero que tenham gostado. Caso você tenha algum feedback, algum comentário relevante, alguma dúvida, fique à vontade para deixar o seu comentário aqui embaixo, como na plataforma, e aí a gente vai responder você com toda certeza, tá? Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal!